Vou começar o episódio de hoje te contando uma história que aconteceu no passado e que ilustra muito essa leitura que eu vou trazer para você. Eu estava saindo da empresa que eu tinha e estava chovendo muito, e aí eu fui pular um pedaço de poça d'água que tinha na rua para uma grama seca e não vi que meu celular tinha caído. E aí, quando eu descobri que meu celular caiu e eu perdi ele, eu comecei a ouvir uma voz dentro da minha cabeça, dizendo assim: ah, você perdeu o celular, você nunca mais vai achar o celular, você é um cara desatento. E essa voz foi me castigando até um momento, e eu procurando e não encontrava o celular de jeito nenhum, até um momento em que eu cheguei para essa voz e falei: olha, se você não for encontrar o celular para mim, cala a boca, que eu vou encontrar esse celular aqui. E foi nessa hora que eu encontrei o celular, e o celular estava dentro da poça d'água. Por sorte era um celular à prova d'água e eu não o perdi. Mas o mais interessante aí é que foi só no momento em que eu fui capaz de calar esse falatório interno que eu comecei a resolver o meu problema. E você já viveu alguma coisa parecida? Já teve um falatório na sua cabeça que te atrapalhou, que te julgou, que te trouxe culpa, medo, raiva? Pois é, isso aí é muito comum nas pessoas e às vezes a gente não tem noção. A gente acha que acontece só com a gente. A grande notícia é que existe uma teoria que analisa esse falatório e constrói sentido em cima dele e acaba atribuindo papel para cada uma dessas vozes e nos permite liderá-las com o nosso self e trazer mais saúde, mais coerência e mais paz para a nossa vida. Se você gostou dessa história, hoje eu vou analisar um livro muito interessante. Senta aí na cadeira e se prepara. Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. O livro que eu vou trazer hoje é de um psicólogo chamado Richard Schwartz. É um americano, provavelmente de origem judia, e o nome do livro é Sistemas Familiares Internos. É um livro maravilhoso, generoso, extremamente aplicável. Eu descobri essa leitura quando eu estava lendo o material do Bessel, que eu já falei aqui no episódio anterior. É um especialista sobre trauma. E essa leitura sobre sistemas familiares internos, ela é uma leitura que mostra muito do nosso funcionamento, da nossa mente, das nossas emoções e como elas acabam atrapalhando as nossas decisões e o nosso bem-estar. Essa leitura é tão interessante que, a partir do momento que eu descobri, eu fui me aprofundando e comecei eu mesmo a praticar. Eu ainda não encontrei um terapeuta que ofereça esse tipo de tratamento, mas eu comecei a praticar essa teoria, as práticas dessa teoria comigo, com muito sucesso, com muita paz, e fui capaz de desenvolver muitas habilidades a partir daí. Com isso, eu não estou te dizendo que você deveria ler o livro e sair praticando sozinho. Eu estou sugerindo o livro, essa conversa de hoje é exatamente para te despertar o interesse. Mas a minha sugestão principal é que, uma vez você se interessando e lendo o livro, você procure um terapeuta qualificado, alguém que possa te acompanhar, para te ajudar nessa travessia aí, te ajudar a desenvolver os conceitos e as habilidades que esses sistemas familiares internos podem trazer, e aí expandir, não só na direção da sua saúde mental, como do seu bem-estar. Pela grandeza do tema, a complexidade e o volume de informações interessantes que esse livro traz, apesar dele ser curto, eu vou dividir a nossa conversa hoje em duas partes. Na primeira parte eu vou falar um pouco como é que ele qualifica as origens dessa teoria dele, e depois como é que ele analisa a estrutura dessas partes, quem são elas e quais papéis elas cumprem. E na segunda parte eu vou falar um pouco do que acontece quando o seu self, que é uma dessas partes, passa a liderar internamente. O que isso se parece, que tipo de qualidades, que tipo de nuances você como ser humano passa a desenvolver e como é que essas tendências de cura e de saúde se manifestam na sua vida a partir de então. Parece um papo muito curativo e tal, mas não é não. Isso aqui é uma teoria muito prática, muito interessante, que quanto mais alfabetizado você tiver nela, mais você vai ver ela se manifestar no seu dia a dia. Se você concordou com essa primeira parte, onde eu falei que às vezes tem vozes internas que nos criticam, nos julgam, falam que a gente não é capaz, etc, etc, você vai se beneficiar muito dessa conversa. Então ele vai introduzir o assunto do livro, dessa teoria dele, falando sobre distorções de percepção. Que as nossas emoções e pensamentos, eles são bases ruins às vezes, dependendo do nosso estado emocional e da nossa história, são bases ruins para a gente embasar a realidade e ver o mundo com os olhos mais límpidos e olhos mais saudáveis. E aí ele vai andar para essa direção onde essas percepções, elas têm grupamentos internos que ele vai chamar de subpersonalidades, que vão formar uma coletividade interna, como se fosse uma família. Por isso que o nome é Sistemas Familiares Internos. E essa sua família interna, que são partes suas, que cumprem papéis e se relacionam entre si, vai acabar gerando a dinâmica final que vai reger os seus comportamentos. Isso quer dizer que se essa dinâmica for deletéria, difícil, ela vai gerar comportamentos danosos para você e para as pessoas à sua volta.
ou se essa dinâmica for mais harmônica, se ela for mais orquestrada por alguém, que no caso ele chama de self, você vai ter mais saúde, você vai ser capaz de viver uma vida mais profícua, mais fértil e vai gerar bem para você e para as pessoas à sua volta. Então, entendido isso, vamos para o começo do conceito. Da onde que nasce essa ideia de partes? Ele vai qualificar essa coletividade que eu falei agora como várias partes. Vamos supor que o seu nome é Luciano, Luciana, várias Lucianas aí dentro, vários Lucianos aí dentro. E essas partes, elas cumprem papéis com base em experiências passadas. Esses papéis muitas vezes vão consistir ou em exilar uma parte que sofreu e para evitar que ela sofra, ou defender a si mesmo, que são os outros dois papéis, para evitar que essa parte sofra. No fundo, o que a gente quer é evitar sofrimento, só que a gente usa ferramentas ruins, ferramentas que estavam ao nosso dispor na época em que esse sofrimento aconteceu, só que hoje elas não são mais úteis, elas não estão mais atualizadas para a situação que você está vivendo. E o grande foco dessas partes aí dentro da teoria é você ser capaz de identificar elas diante das situações que você vive, identificar padrões e a partir daí começar a liderá-las. Antes de entrar propriamente na teoria do Richard Schwartz, eu queria dizer que eu sempre suspeitei um pouco, tanto como paciente como uma pessoa curiosa por psicologia, que o trauma nos cristaliza na idade em que a gente sofreu ele. Não nos cristaliza, ele cristaliza uma parte nossa. E isso é uma coisa que ele fala no livro também. Então suponha que uma pessoa com 8 anos sofreu um trauma por uma pessoa abusiva de autoridade. Não foi um abuso físico nem sexual, mas foi autoridade. A pessoa se aproveitou do próprio poder para fazer mal para outra. Isso quer dizer que essa pessoa, na vida adulta, ela vai ter um registro desse abuso e da situação de trauma dela, e se ela reviver uma situação similar, que lembre ela daquela situação passada, de abuso de autoridade, seja entre amigos, no relacionamento, na família, etc. Essa parte dela que está com esse registro, vai agir nessa situação como se tivesse 8 anos de idade, de uma maneira impotente, de uma maneira desamparada, e isso vai acabar fazendo mal para a pessoa sem ela ter capacidade de se controlar aí. Então, isso é uma suspeita que eu tinha que o livro traz de uma maneira mais forte. E se a gente pensar que ao longo de várias etapas da nossa vida, ao longo dos anos que a gente vive, a gente sofre traumas diferentes, você vai formando aí essa coletividade de partes que merecem a nossa atenção. Então, diante desse raciocínio, eu vou ler um trechinho dele aqui e depois eu vou desempacotar. Para tornar essa discussão sobre partes mais concreta, imagine que você entra numa sala cheia de pessoas de idades diferentes e você imediatamente começa a avaliar o grupo e a fazer suposições sobre elas, com base em suas primeiras impressões. Algumas pessoas parecem barulhentas e irritantes, outras parecem fracas e carentes, e ainda outras dão a impressão de querer controlar o grupo. Inicialmente, você decide se relacionar apenas com aquelas que considera mais atraentes ou mais parecidas com você. Imagine, além disso, que em certo momento você decide que esse grupo precisa de mais liderança e que você quer oferecê-la. Muito bem, se a gente for olhar para esse grupo interno, essa sala interna nossa onde a gente entrou, uma coisa que pode acontecer também é o seguinte: quando você entra nessa sala, você vai ver pessoas com quem você tem mais ou menos afinidade, mais ou menos compaixão e por aí vai. E aí você pode acabar se aproximando das pessoas com que você tem mais afinidade. É uma coisa natural, você encontra alguém mais corajoso, mais impetuoso, mais assertivo, ou você encontra alguém mais mediador e tal e coisa, e você se aproxima. E isso pode gerar uma recusa das outras partes que estão mais amuadas e mais quietas dentro dessa tua identidade. Só que o ponto é que conforme você vai evoluindo e conhecendo essas pessoas, partes suas vão se sentindo ameaçadas porque você se aproxima das partes mais frágeis. 2, você descobre que aquela sua parte corajosa paga um preço muito árduo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e as partes que você admira mais eventualmente não são tão perfeitas e tão íntegras quanto você esperava. E 3, as partes mais vulneráveis que eventualmente você não manifestou interesse, que você julgou que às vezes até mereciam estar isoladas, elas têm os próprios encantos e talentos que poderiam mudar a sua vida e transformar ela numa vida muito mais fértil, muito mais cheia de amor e de autenticidade. Então, só consolidando esse raciocínio, o que eu estou falando aqui é que essa sala que o Richard Schwartz fala no livro dele, ela não é a sala do mundo social, ela é a sua sala interna, é quando você entra na sua identidade e começa a auditar essas vozes que estão aí dentro, em busca de compreender cada uma delas, a identidade delas, as fraquezas delas e os pontos fortes delas. Então, vamos começar agora falando de cada uma dessas partes. Para cortar a ansiedade, que eu não gosto de parecer que o assunto é longo e cansativo, eu já vou elencar logo todas. Eu vou falar de exilados, gerentes, bombeiros e do self.
Então, nós vamos falar de 4 partes hoje, de uma maneira telegráfica, né? Eu acho que vale a pena você ler o livro. Eu vou sempre pegar um trecho dele, porque eu acho que ele escreve muito bem e ilustra muito bem a própria teoria, e depois eu vou desempacotar o raciocínio. Vamos falar agora, então, dos exilados. Assim, tentamos exilar as consequências de episódios terríveis do passado. Mas ao fazer isso, não estamos exilando apenas memórias, sensações e emoções, e sim também as partes de nós que foram mais feridas por esses eventos. Muitas vezes são justamente as nossas partes mais sensíveis, inocentes, abertas e que buscam intimidade. Aquelas que carregam qualidades como vitalidade, ludicidade, espontaneidade, criatividade e a alegria de viver. Então, se a gente for olhar para essa teoria, para a física dessa teoria, a gente pode entender que as partes que a gente exila são partes que foram humilhadas, que sofreram, que foram injustiçadas, que perturbaram a situação da família, o ecossistema da família, ou não seguiram as regras como deveria acontecer, ou eventualmente envergonharam cuidadores que tinham altas expectativas sobre elas. E elas foram feridas em alguma situação sem apoio, que é o que costuma acontecer com os traumas. Né? E o problema aí é que é o seguinte, quando uma parte dessa, dentro da teoria, quando uma parte dessa é ativada na nossa cabeça, como o exemplo que eu dei de autoridade, ela nos deixa vulnerável. Ela nos deixa vulnerável sem capacidade de reação, como se a gente tivesse regredido àquela idade do sofrimento, como eu falei, e passível de se submeter a novas agressões ou ser explorados por terceiros, ou até mesmo se envolver em situações que repitam aquele trauma que a gente viveu. É por isso que a gente quer tanto suprimir essas partes e mantê-las distantes do nosso dia a dia. E para complementar aqui, um dos problemas desse exílio é que essas partes precisam de amor. Partes nossas que a gente isola para se proteger, elas precisam de amor. E elas acabam se manifestando e tendo uma influência na nossa psique, mesmo estando exiladas, e aí é pior porque é sem a gente perceber, e gerando situações de recorrência. E elas frequentemente são vítimas de um triplo trauma aí dentro desse contexto, que é, elas são feridas pelo trauma inicial, depois elas são atacadas internamente, quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente insuficiente, etc. E finalmente elas são sentenciadas a estar isoladas e por isso elas não têm contato com a vida, o que deixa elas mais desnutridas e parte da nossa identidade acaba sofrendo com isso. E aqui você pode acabar falando para mim assim, porra, mas aí eu tenho a impressão de que é melhor manter essa parte isolada, porque ela só sofre, vai continuar sofrendo, etc. Mas não é bem o ponto. O caso é que a gente precisa que todas as nossas partes estejam florescendo, estejam expostas, estejam conectadas em ambientes saudáveis. Cada parte nossa, e você, se você começar a fazer essa terapia, ou se você for praticar, você vai perceber, cada parte nossa ela tem o valor próprio dela. Então, por exemplo, quando você pega uma parte que está exilada, que ela foi exilada pela demonstração de vulnerabilidade, e aí no momento que ela estava vulnerável, ela foi macetada por um pai, por um familiar, por uma pessoa abusiva em volta, e aí você decide nunca mais trazer essa parte para fora, você vai sofrer todas as consequências de não ser vulnerável. E isso vai afetar a sua saúde, sua capacidade de amar e o seu bem-estar. Muito bem, eu estou andando aqui telegraficamente, né? De novo, esse livro é maravilhoso, ele vale muito a pena. E agora eu vou falar dos gerentes, que são os agentes que entram para nos proteger, para proteger essas partes, para que não aconteça de novo o trauma que foi vivido no passado. Então, se a gente está falando de gerente, o que a gente está falando aqui é desse agente que distorce a percepção. E por que ele distorce a percepção? Porque a pessoa que foi ferida no passado e que precisou se defender, ela não tem a visão do adulto que você é hoje. Então ela vai acabar simplificando pedaços da realidade para te proteger. Essa simplificação não serve mais. E ela vai gerar uma série de decisões desproporcionais, fora de contexto, que não vão estar mais te protegendo como se esperava. Então a gente vai ler um trecho agora sobre os gerentes, do livro. E depois eu vou expandir um pouco mais esse assunto. Os gerentes são as partes que monitoram como você é percebido por pais, chefes e outras pessoas das quais você depende. Eles escaneiam as fissuras em suas máscaras de invulnerabilidade, simpatia e perfeição e o comparam desfavoravelmente a ícones culturais, aos vizinhos ou ao colega da sala ao lado. Os gerentes interpretam o mundo para você e criam narrativas pelas quais você vive. Então, resumidamente, essa sua parte, que é o que eles chamam de gerente, a missão dela é te proteger, é não deixar que as coisas ruins que aconteceram no passado, elas são sempre temáticas, tá? Nem todo mundo vai ter o tema desconfiança, nem todo mundo vai ter o tema autoridade, nem todo mundo vai ter o tema abandono. Então cada um vai ter o seu grupo de temas. E os gerentes vão distorcer, porque é da física deles. Eles não tinham toda a informação na época,
Então eles não têm, o contexto mudou, eles não têm toda a informação agora. E eles agem um pouco como um especialista que sabe tudo. Vou te dar um exemplo. Suponha que a pessoa viveu abandono pela figura da mãe na infância. Essa pessoa o gerente dela pode distorcer a realidade toda em relação ao feminino e se tornar uma pessoa misógina. Só que o preço que essa pessoa paga é não se conectar com o feminino, não ter amigas, parceiras, figuras femininas que dão suporte, amor, nutrição na vida dessa pessoa. Agora, suponha o contrário. Suponha que é uma menina e ela teve um pai autoritário, narcisista, que não era digno de confiança e etc. Essa menina pode crescer com ódio com relação às figuras masculinas. E aí a mesma coisa pode acontecer com ela. Dela não ser capaz de confiar, admirar, assimilar, se relacionar com figuras masculinas e viver o melhor que uma figura masculina saudável poderia oferecer para ela. Um outro cenário que pode acontecer, por exemplo, nos dois casos, tá? É essa figura que tem ódio do feminino ou do masculino punir um filho ou uma criança, na próxima geração com a qual ela vai se relacionar, em vistas do passado que ela viveu, sem perceber que a situação se nuclearizava no pai ou na mãe, na figura que a fez sofrer e não em toda a classe de pessoas que pertence àquele grupo. Então a gente já falou do exilado, que é o centro do sofrimento ali, né, na psique. O gerente, que é essa figura imbuída de nos proteger, e a gente vai falar agora de um outro, que é quando o gerente falha, ou quando a situação é demasiadamente opressora, devastadora, incontrolável. Entra em ação uma outra parte, que o Schwartz qualifica como o bombeiro. Por que ele chama de bombeiro? Que é como se estivesse havendo um incêndio de grandes proporções dentro da sua psique, e o gerente não desse conta de trabalhar com os métodos de costume, com a distorção de realidade de costume. E o bombeiro ele atua numa dimensão muito mais profunda, muito mais primitiva, para te dissociar, te distrair daquele sofrimento que está acontecendo. Então a gente vai ler um texto agora e depois eu vou desempacotar um pouco essas informações. Os bombeiros fazem o que for necessário para nos tirar da condição de alerta vermelho. Muitos de nós, em um compromisso com os nossos gerentes, recorremos a algo mais socialmente aceitável. Trabalho, comida, exercício, televisão, compras, dietas, paquera, ou sono, remédios prescritos, cigarro, café, devaneios e fantasias, jogos de azar, meditação ou até atividades de busca de adrenalina. Tudo isso numa tentativa de nos distrair das chamas até que elas se extinguam sozinhas ou sejam abafadas. Muito bem, só que quando isso não funciona, aí entra o bombeiro, que não vai estar mais trabalhando com o que é socialmente aceitável, e ele vai recorrer a meios mais drásticos, abuso de substância, comportamentos compulsivos, explosões de raiva, tentativa de dominação em relação ao outro, pensamentos e comportamentos suicidas ou de automutilação. Por quê? Porque essa parte sua percebeu que o gerente não está mais dando conta, e aí está na hora de mudar a sua atenção na marra. Um outro ponto que é interessante que ele traz aqui é que muitas vezes algumas dores súbitas e doenças que a gente tem, ou quedas de imunidade, também são ações do bombeiro. O que isso quer dizer? Você está vivendo uma situação muito difícil que você não está dando mais conta de fugir com um cigarrinho ou saindo para beber com os amigos de leve, e aí você vai começar a ter uma doença, ou uma doença crônica, ou um sintoma grave, porque esse sintoma vai te tirar daquele sofrimento psíquico na marra, como eu falei anteriormente. E isso aqui é interessante porque borra um pouco essa noção dualista do que é físico e do que é somático. Ele traz uma visão que ela é quase bilateral e dinâmica. Isso quer dizer, tanto que numa situação de estresse psíquico muito forte, o seu corpo definha como um mecanismo de te desviar desse estresse psíquico, de te tirar dessa situação, dessa agonia que você está vivendo e o seu exilado eventualmente também. Mas, ao contrário, se você é aquela pessoa que consome muita informação tenebrosa, muitas notícias difíceis ou filmes de tragédia, etc, etc, você começa a alimentar também essas partes que se sentem mal, se sentem angustiadas, agonizantes, e isso pode acabar afetando o seu físico. Muito bem, estamos quase no fim, eu te agradeço pela paciência até aqui, eu acho esse assunto espetacular, eu espero que você esteja curtindo ele, tanto quanto eu curto estudar isso. A parte central e final dessa conversa é o self. Ele não é o último lá na leitura, mas ele é o último que eu vou trazer aqui pela importância dele. O Schwartz trata o self como o eu essencial, que é ele que tem a capacidade de orquestrar e liderar essas nossas partes. E no final das contas é como se fosse você mesmo, e não aquela pessoa que teve algum surto, que se estressou, que perdeu o controle por conta de uma situação difícil. Segundo essa teoria dele, quando o seu self está
pleno, presente, capaz de liderar as outras partes, ele vai ser capaz de manifestar compaixão, confiança, curiosidade, criatividade, conexão, clareza e coragem. Eu vou falar desses temas depois, eu gosto muito desses temas, eu acho que eles são todos indicadores de saúde e eu achei engenhoso da parte dos Schwartz conectar eles em órbita do self, que é como se a sua saúde, um bom sinal de saúde, é quando você está manifestando essas características na sua vida. E um outro ponto interessante aqui é que o self, se ele estiver liderando bem, ele é capaz de se comunicar com cada uma dessas partes em momentos difíceis, porque a gente não vai deixar de ter momentos difíceis. Nós não somos invencíveis, invulneráveis, impenetráveis, né? A gente vai sempre estar sujeito a situações que excedem nossos limites, nossa capacidade de reação, e por isso é interessante a gente, primeiro, ter essa noção da nossa vulnerabilidade, e segundo, praticar essa liderança interna para que a gente seja sempre capaz de desfrutar de uma vida boa. Mas o ponto é que se o self tiver competente, habilitado, como ele fala, ele é capaz de deixar essas partes à vontade, confiantes e relaxadas. O que isso quer dizer? Uma vez que elas entendem que você dá conta de cuidar de si, que eu dou conta de cuidar de mim, elas param de intervir e tomar decisões drásticas, disruptivas, que às vezes acabam causando sofrimento para a gente ou para os outros, e confiam que a gente vai encontrar uma solução melhor para a situação que a gente está vivendo. E aí, a gente já tem todas as informações para essa primeira parte do vídeo e para ser capaz de conectar os pontos. A gente vive, naturalmente, emoções e experiências boas e ruins ao longo da vida. O nosso cérebro ele acaba por uma economia de energia agrupando essas emoções e percepções em clusters, né, em núcleos que tem eventualmente a idade do sofrimento que a gente viveu. Então é por isso que muitas vezes a gente sofreu, sei lá, aos 8, aos 13, aos 15, aos 17, a gente tem essas identidades têm a idade dessas épocas e nem sempre tem os recursos necessários para lidar com as situações de hoje. Dito isso, a gente tem partes lá dentro. Uma parte que a gente vai chamar de exilado, que é a que sofreu e a gente quer manter ela distante do mundo, a gente não quer que ela sofra de novo. Só que ela tem as próprias características e necessidade de amor e dignidade e atenção, como todas as outras. Depois, a gente tem o gerente, que é quem vai trabalhar para evitar de uma maneira socialmente aceitável que essa parte sofra outra vez. Só que o problema do gerente é que ele tem essas idades todas que eu mencionei e ele não tem a sua visão, a sua perspectiva de adulto, então ele pode acabar distorcendo a realidade e agindo de maneira desmedida ou incorreta e gerando mais sofrimento para você. E aí, quando não funciona o gerente cuidar do exilado, entra em cena o bombeiro, que já não vai trabalhar com socialmente aceitável e vai recorrer a abuso de substâncias, compulsões, situações que elas são muito mais primitivas no intuito de gerar uma disrupção do seu sofrimento, desse momento em que você está agonizando com algum tema que foi muito duro para a sua vida. E por fim a gente tem o self, que é a parte que é capaz de liderar todas essas e capaz de conversar e manter cada uma dessas à vontade, relaxada, confiante, de forma que você possa se beneficiar do que cada uma dessas tem para oferecer para você e viver uma vida com menos preconceitos, com uma visão menos superficial e gerando o máximo possível de conexão, saúde e amor, que no final das contas é o que todo mundo quer. E você, o que você acha desse assunto? Esse assunto é interessante para você como olhar para mim? Me deixa aqui nos comentários. E se você curtiu essa conversa, não esquece de se inscrever no canal ou deixar seu like, ou mandar para alguém que você acha que se interessa por esse assunto. Esses gestos contam para o algoritmo que o meu assunto importa para você e me ajuda a trazer o melhor das minhas leituras em todos os episódios. Na parte 2 eu vou continuar falando um pouco do self, de como a gente vê ele e quais são os sinais de saúde quando a gente já está sendo capaz de liderar essa nossa coletividade interna. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.